Olá, gente! Hoje a dica do dia vai ser fichamento, tá? Será que os meus alunos sabem o que seria fichamento? Gente, fichamento é uma ótima forma da gente organizar o nosso estudo, principalmente vocês que estão fazendo o trabalho de conclusão de curso, fazendo um trabalho de pesquisa, certo? Então, ele nos ajuda a estudar, a organizar melhor. A partir do momento que a gente vai lendo, para ter base, para fundamentar o nosso trabalho, a gente vai organizando o fechamento. Mas vocês sabem o porquê da origem desse nome de fichamento? É justamente porque antigamente o fichamento era feito através de fichas, por isso o nome fichamento. A gente tem 3 tipos de fichamento, tá? Fichamento de resumo, fichamento de citação e fichamento bibliográfico. E aí a gente vai falar de cada um deles. O primeiro é o fichamento de resumo. Ele se baseia no pensamento do autor da obra e no desenvolvimento de suas ideias. Só que tem algumas características. A gente precisa escrever com as nossas palavras tudo que o autor da obra discute. A gente precisa analisar os parágrafos individualmente. Agora, lembrando, a gente não precisa fazer o fichamento de todos os parágrafos. A gente vai fazer o fichamento de resumo daqueles parágrafos que nos interessam para o nosso trabalho. Vamos ver como é que fica o exemplo, tá? Para a gente fazer o fichamento, a gente precisa montar um cabeçalho. Veja que aí tem um cabeçalho. A gente tem o assunto, né? Que esse fichamento de resumo é sobre leitura. A gente precisa da referência, né? Do autor. A gente tem um título, né? A importância da leitura. Depois, em seguida, abaixo tem o autor. Vocês observem que ao lado do título tem a página, tem o capítulo, tem os parágrafos que está sendo realizado. Nesse caso, foram feitos dos parágrafos 1 e 2, tá? Observe que do capítulo 1, se transformou em 3 parágrafos. Olha que maravilha, eu fiz o resumo do capítulo 1 em 3 parágrafos. Então, isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Agora, a gente vai falar sobre o fichamento de citação. Gente, primeiro, só para relembrar, o que é citação. A citação é o registro das palavras do autor que a gente colhe, a gente retira do livro da mesma forma que está lá, né? Então, a citação é o registro das citações diretas da obra. Agora, lembrando, é necessário um rigor para anotar o trecho que consta no texto original. E você coloca as aspas de início e fim da citação e também menciona a sua página. Vamos ver o exemplo. Olha só esse aqui, esse resumo, esse fichamento de citação. Tem o mesmo cabeçalho, tá certo? Que a gente já discutiu anteriormente. E aí a gente fez do capítulo 1, eu escolhi 3 citações. Ó. Tem 1, 2 e a terceira. E vocês observam que aí eu tenho as aspas no início, quando citamos a necessidade do conhecimento prévio de um mundo para a compreensão da leitura, podemos inferir o caráter subjetivo que esta atividade assuma. Fecha aspas. Quem foi que disse isso? Leonardo, tá? E aí nos ajuda também. Então, dessa citação, a gente escolheu 3, né, do capítulo 1. E aí a gente vai para o último, que é o fichamento bibliográfico. E o que seria esse fichamento? Gente, é justamente o resumão. O que é que diz o capítulo 1? Então, são anotados os tópicos abordados e feito comentário descritivo sobre a obra de forma geral. Vamos ver o exemplo? Olha só. Nesse exemplo aqui de fichamento bibliográfico, a gente faz o cabeçalho também, e aí a gente menciona, olha só o resumão do capítulo 1. A obra se insere no campo de pesquisa da linguística e da linguagem. A autora aborda, nesse primeiro capítulo, os tipos de leitura, faz considerações sobre o desempenho para a compreensão do texto e a capacidade de ler as entrelinhas. Relaciona a simbiose leitor-texto e a necessidade do comprometimento com a seriedade da leitura. Traz os benefícios trazidos pela leitura na formação do cidadão pleno, engajado na sociedade. Enfatiza ainda que toda essa atividade não admite o imperativo, deve nascer da espontaneidade para se tornar prazerosa e eficaz. Então, olha
olha só, se você for colocar o fichamento de resumo, o fichamento de citação e o fichamento bibliográfico em uma página do Word, dá tranquilo. Então, olha que interessante, você vai lendo o livro e você vai fazendo os fichamentos. Quando for no final, você já tem base para fazer o seu trabalho, tá? Porque tá com suas palavras, tem as citações, você escolhe, então fica mais fácil. Então, é uma ótima dica para quem está fazendo pesquisa, para quem não conhecia, passa a conhecer e passa a utilizar. Tenho certeza que vai ajudar demais, tá certo? Eu vou colocar lá no Classroom todo esse material, vou colocar o texto, né, dessa autora para que vocês possam olhar e entender melhor como foi feito, tá certo? E vou colocar também uma atividade. Então, fica com Deus e até a próxima dica.